Alerta vermelho. Capítulo 35. Contas na Suíça. Naquele mês de agosto viajei com David para um fim de semana pai e filho no campo. Um dia, quando estávamos escalando uma trilha na escarpa de uma montanha na Cornualha, caiu no meu colo um presente inesperado, na forma de uma ligação de Jamie Firestone. Ele estava tão animado que mal conseguia falar. Ei, Bill, posso te dar uma notícia que vai fazer o seu dia? Claro, estou sempre pronto para notícias assim. Tentei recuperar o fôlego gasto na subida íngreme enquanto David se sentava à sombra para beber água. O que houve? Recebi agora um e-mail de alguém que diz ter provas de que uma funcionária da agência número 28 da Receita Federal ganhou milhões desviados na fraude. Quem mandou o e-mail? Alguém chamado Alejandro Sanches. Não parece um nome tipicamente russo. Como você sabe que não é cascata? Eu não sei. Mas ele me mandou anexados alguns extratos de um banco suíço e alguns documentos de uma offshore. E o que eles dizem? Mostram um monte de transferências bancárias para contas que parecem pertencer ao marido de Olga Stepanova, a mulher da Receita Federal, que assinou o cheque da restituição de imposto. Isso é incrível. Você acha que são verdadeiras? Não sei, mas Sanches disse que se estivermos interessados, topa se encontrar pessoalmente. E você? Como se sente em relação a isso? Tudo bem por mim, disse Jamie, relaxado. Mesmo depois de tudo que havia acontecido, ele ainda não tinha perdido o otimismo. Não se preocupe, Bill. Desligamos. Bebi um pouco de água e retomei com David nossa escalada, mas eu mal notava a linda vista da praia. Minha cabeça estava a mil. A campanha precisava de um empurrão como esse, mas me preocupava colocar Jamie em perigo. Nenhum lugar era seguro, especialmente Londres, coalhada de russos. Em 2006, Alexander Litvinenko, um ex-agente da FSB e conhecido crítico de Putin, fora envenenado por agentes da FSB no Millennium Hotel, localizado em frente à Embaixada dos Estados Unidos. Jamie e Sanches trocaram mais alguns e-mails e combinaram de se encontrar no dia 27 de agosto de 2010. O plano era eles conversarem, e se Sanches desse a impressão de estar sendo sincero, Jamie ligaria para Vadim, que se juntaria aos dois para examinar os documentos. Sanches sugeriu o Polo Bar, no Westbury Hotel, em Mayfair, que ficava sinistramente perto do local onde Litvinenko fora envenenado. Aterrorizado pela perspectiva de alguma coisa ruim acontecer, liguei para o nosso consultor de segurança, Steven Beck, e pedi que montasse um esquema. Depois de inspecionar o local, ele decidiu escalar 4 homens para proteger Jamie e Vadim. 2 deles eram ex-membros das Forças Especiais e 2 eram ex-agentes do Serviço de Inteligência Britânico. Às 14h30 do dia 27 de agosto, os 4 chegaram, um de cada vez, ao Polo Bar e tomaram posição em pontos estratégicos, 2 perto das saídas, um perto da mesa onde aconteceria a reunião e um na extremidade do balcão do bar. Eles se misturaram com os outros clientes sem serem notados. Um deles portava um dispositivo que detectaria e anularia qualquer equipamento de monitoramento, similar ao tipo que acreditávamos ter sido usado por Sagirian no encontro no Dorchester Hotel. Como Litvinenko tinha sido envenenado por um isótopo de polônio radioativo altamente tóxico, um dos homens de Steven fez uma discreta varredura no local com um contador Geiger. Era impossível estar inteiramente seguro, mas eu sabia que se as coisas ficassem feias, os caras de Steven tirariam Jamie e Vadim de lá às pressas. Jamie chegou cedo ao Polo Bar e entrou por uma das portas duplas de aço e vidro. Atravessou o salão de teto baixo em estilo Art Deco até a mesa reservada e se sentou em uma das cadeiras de veludo azul, de costas para a parede. Atrás dele, havia uma foto do Empire State Building pendurada, como que se equilibrando acima do seu ombro. A posição era estratégica. Segundo Steven, era o lugar mais seguro do salão. Jamie tentou identificar os seguranças no meio da massa de turistas, mas não conseguiu. Dedicou-se a observar o balcão de mármore verde e preto do bar, enquanto o barman chacoalhava um martini e o despejava em uma taça resfriada. Uma garçonete lhe trouxe alguns salgadinhos de cortesia. Chegou a pensar em experimentar as nozes torradas, mas mudou de ideia. Pediu uma Coca-Cola com uma fatia de limão. Depois de servido, o refrigerante ficou intocado em cima da mesa. Qualquer coisa podia estar envenenada. Sanches chegou 15 minutos atrasado. Pouco mais de 40 anos, 1,80 m, barrigudo, vestia paletó e calça escuros e camisa branca sem gravata. Seu cabelo castanho estava desgrenhado. Sua pele era leitosa, seus olhos eram nervosos e intensos. Assim que abriu a boca, ficou claro que não era Alejandro Sanches. Por favor, desculpe-me pelo codinome, Sr. Firestone, disse ele em russo, mas preciso tomar minhas precauções. Compreendo, respondeu Jamie também em russo, se perguntando se todos no bar eram seguranças de Sanches. Meu nome verdadeiro é Alexander Perepilichny. Jamie acenou para a garçonete quando Perepilichny se sentou. O russo pediu chá verde. Jamie tentou perscrutá-lo. Perepilichny fez o mesmo. O chá foi servido. Obrigado por aceitar se encontrar comigo, disse Perepilichny. Claro, estamos muito interessados no que você tem a dizer. Perepilichny pegou a xícara, sorveu com cuidado um pouco de chá e tornou a colocá-la na mesa. Ambos ficaram se olhando num silêncio embaraçoso, quebrado pelo russo. Procurei você porque vi os vídeos sobre Kuznetsov e Karpov. A morte de Magnitsky foi chocante. Todo russo aceita a corrupção, mas torturar um homem inocente vai muito além do aceitável. Papo furado, pensou Jamie. Ele sabia que nos dias atuais a maioria dos russos não se pautava por princípios nobres como esse. Tudo na Rússia girava em torno do dinheiro. Ganhar dinheiro, guardá-lo e tomar cuidado para ninguém o tirar de você. Jamie não fazia ideia de quais eram os interesses de Perepilichny, mas tinha certeza de que o homem não estava sentado ali à sua frente porque se importava com Sergei. A informação que você passou no seu e-mail é boa, mas está incompleta, disse Jamie. Você tem mais documentos? Sim, mas não comigo. Jamie se recostou na poltrona, o gelo dançando no copo de coca enquanto derretia. Você se importaria se um dos meus colegas se juntasse a nós? Gostaria que ele desse uma olhada nos documentos que você forneceu. Quando estivermos seguros de que os entendemos direito, vamos lhe avisar do que mais precisamos. Perepilichny concordou. Jamie tirou o telefone do bolso e enviou uma mensagem de texto a Vadim, que estava esperando na New Bond Street, a um quarteirão dali. 2 minutos depois, Vadim entrou, caminhou até a mesa e se apresentou. Assim que Vadim se sentou, Jamie pegou os documentos de Perepilichny. Vadim os folheou e pediu. Você poderia me explicar o conteúdo dos documentos? Claro que sim.
Este aqui é um extrato do banco Credit Suisse, de uma conta de Vladlen Stepanov, marido de Olga Stepanova. Ele então apontou para uma linha no meio da página. Esta é uma transferência de 1,5 milhão de euros feita em 26 de maio. Esta é de 1,7 milhão, feita em 6 de junho. E aqui uma de 1,3 milhão, em 17 de junho. Ele seguiu deslizando o dedo por várias outras transações. Tudo somado, em maio e junho de 2008, 7,1 milhões de euros tinham sido transferidos para essa conta. Jamie olhou desconfiado para os documentos. Onde você arranjou isso? Desconfortável, Perepilichny se ajeitou na poltrona. Digamos que conheço algumas pessoas. Jamie e Vadim não gostaram daquilo, mas, como não queriam espantar Perepilichny, evitaram pressioná-lo. Vadim examinou a papelada. Isso poderia ser muito útil, mas não estou vendo o nome de Vladlen Stepanov em nenhum desses extratos. Qual é a conexão? Simples. A conta é de uma empresa de Vladlen baseada no Chipre. Perepilichny mostrou um certificado de propriedade com o nome de Vladlen, mas sem a assinatura dele. Vadim abaixou os óculos. Com experiência de 13 anos investigando fraudes corporativas, sua atitude padrão era supor que tudo era mentira até que se provasse o contrário. Obrigado, mas sem uma prova conclusiva de que Vladlen é realmente o dono dessa empresa, não temos muito o que fazer com isso. Precisamos de cópias desses documentos de propriedade com a assinatura dele. Entendo. A ideia é que este seria apenas um primeiro encontro. Se vocês quiserem se reunir comigo de novo, posso trazer o que estão pedindo, disse Perepilichny. Sim, seria ótimo, disse Jamie. Com isso, encerraram a conversa e apertaram as mãos. Então Perepilichny se levantou e foi embora. Quando Vadim voltou ao escritório e relatou tudo, suspeitei. Isso está parecendo armação. Talvez. Mas se o que ele está dizendo for verdade, seria a primeira vez que conseguiríamos mostrar com precisão como algumas dessas pessoas receberam dinheiro oriundo da restituição fraudulenta de impostos. Tem razão. Vamos ver se Perepilichny vai entregar o que prometeu. Uma semana depois, marcaram um novo encontro. Dessa vez, teriam também a companhia de Vladimir Pastukov, que devido à quase cegueira tinha um incrível sexto sentido para ler as pessoas. Na terça-feira seguinte, Vadim e Vladimir se encontraram com Perepilichny, novamente no Polo Bar. Cumprindo o que dissera, ele apresentou uma cópia assinada de um documento indicando que Vladlen Stepanov era dono da companhia cipriota que, de acordo com extratos bancários, tinha conta no Credit Suisse. Quando Vadim e Vladimir voltaram para o escritório e me mostraram o documento, não fiquei muito impressionado. Parecia um simples pedaço de papel com algumas assinaturas ilegíveis. Qualquer um poderia tê-las feito ou falsificado. O que é isso? Mal consigo ler. É do auditor de Stepanov, disse Vadim. Eu tinha a impressão de que eles queriam muito acreditar em Perepilichny. Esta assinatura pode ser de qualquer um. Vocês realmente acham que deveríamos confiar nesse sujeito? Eu acho que sim, rebateu Vadim. Acho que o cara está falando a verdade. E você, Vladimir, o que acha? Também acredito nele. Parece honesto. Eles continuaram a se encontrar ao longo das semanas seguintes e descobrimos algumas coisas interessantes. Além das contas na Suíça, Perepilichny nos contou que os Stepanov haviam adquirido um palacete de 6 quartos e 2 apartamentos de luxo em Dubai, no Palm Jumeirah, um imponente arquipélago artificial em formato de palmeira. O valor de mercado dessas propriedades girava em torno de 7 milhões de dólares. Na Rússia, os Stepanov construíram uma mansão no subúrbio mais elegante de Moscou, avaliada em 20 milhões de dólares. No total, acumularam, entre dinheiro em bancos e imóveis, uma fortuna de quase 40 milhões de dólares. Para ilustrar como esses gastos eram extravagantes e ridículos, Vadim mostrou as declarações de imposto de renda dos Stepanov, que revelavam uma renda conjunta média de apenas 38.281 dólares por ano desde 2006. Essas informações eram tão contundentes que eu tinha certeza de que iriam viralizar rapidamente se mostradas no YouTube. Incluir Olga Stepanova no elenco dos nossos intocáveis da Rússia abalaria a estrutura da elite russa. No entanto, havia um problema. A história que Perepilichny contara não era simplesmente boa. Era boa demais. Era bem plausível que ele estivesse trabalhando para a FSB e que tudo isso fizesse parte de um plano bem urdido para destruir minha credibilidade. Não seria a primeira vez que empregavam esse tipo de tática. Criar um personagem com uma história crível, mandar o personagem passar informações valiosas para o alvo da operação, esperar o alvo divulgar as informações para o público e, checkmate, mostrar como eram falsas as informações. Se esse roteiro se materializasse, comprometeria profundamente todo o trabalho que vínhamos realizando ao longo daqueles 3 anos junto a jornalistas e governantes do mundo inteiro. Formuladores de políticas não demorariam muito a perguntar: por que estamos apoiando esse mentiroso às expensas da nossa relação com a Rússia? Eu só faria o vídeo sobre o Stepanov se estivesse totalmente seguro de que Perepilichny tinha falado a verdade, e também precisaria saber como ele obtivera suas informações. Por um bom tempo, ele se manteve fechado em relação a esse ponto, mas finalmente acabou abaixando a guarda e nos contou a razão pela qual tinha todos esses documentos financeiros. Ele fora no passado administrador das contas bancárias de vários russos muito ricos, entre eles o Stepanov. A atividade deu certo para ele até 2008, quando os mercados quebraram e os Stepanov perderam muito dinheiro. De acordo com Perepilichny, em vez de aceitarem o prejuízo como parte do jogo, os Stepanov o acusaram de roubar seu dinheiro e exigiram que o devolvesse. Como Perepilichny não tinha intenção de cobrir as perdas deles no mercado, Olga Stepanova usou sua posição de chefe de imunidade do Departamento de Coleta de Impostos para conseguir que um processo por sonegação fosse aberto contra ele. Para evitar ser preso, Perepilichny fugiu rapidamente da Rússia, estabeleceu-se com a família em uma casa alugada em Surrey e saiu de cena. Ao ver pela primeira vez os vídeos sobre Karpov e Kuznetsov, ele teve um estalo. Se nos convencesse a fazer um dos nossos vídeos sobre os intocáveis da Rússia focado em Olga Stepanova e o marido, eles ficariam tão abalados que provavelmente se esqueceriam dele. Quando Vladimir me contou isso, vi que fazia sentido e finalmente me convenci de que poderíamos seguir adiante e usar suas informações para fazer um vídeo. No entanto, assim que começamos a nos sentir mais à vontade com Perepilichny, recebemos uma nova mensagem de Aslan, nossa fonte. O Departamento K está furioso com os vídeos sobre Kuznetsov e Karpov. Uma nova e grandiosa operação contra o Hermitage e Browder está sendo planejada.
Pedimos que Aslan fosse mais preciso, mas ele não tinha outros detalhes. Meu temor de que Perepelichny fosse da FSB ressurgiu com força total. Talvez tudo aquilo fizesse parte do plano. Independentemente de quão robustas fossem as informações dele, eu queria me certificar de todas as maneiras possíveis de que não estávamos caindo de cabeça numa armadilha da FSB.